não de forma dramática. Não o joguei nem o deixei cair em choque. Ele simplesmente escorregou. Como se tudo na minha vida estivesse se esvaindo naquele momento cristalino em que meu marido Daniel se levantou no nosso jantar de aniversário, bateu o garfo no copo e deu aquele sorriso encantador pelo qual eu me apaixonei 12 anos atrás. Obrigado a todos por terem vindo comemorar meu 5º aniversário de casamento com Britney, ele começou, sua voz ecoando pela sala de jantar privativa Dula Bernardini. Rostos se voltaram para nós. Sua família, minha família, nossos amigos mais próximos. A luz dourada dos lustres refletia o prateado em seus cabelos, fazendo-o parecer distinto, bem-sucedido, o marido perfeito. Mas tenho um anúncio a fazer. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da mesa e, por um instante, pensei que ele pudesse me surpreender com algo maravilhoso. Umas férias, uma renovação dos nossos votos, a adoção que discutimos e pela qual ele não demonstrou mais interesse, algo para compensar a distância que havia se expandido entre nós como um câncer. Em vez disso, ele olhou para o canto da sala onde Lídia estava sentada. Sua secretária, de 26 anos, com cabelos loiro-mel e o tipo de curvas que meu corpo de 34 anos jamais possuíra. Ela estava radiante, literalmente radiante com aquele esplendor de que todos falam. Lídia está grávida de 7 meses, anunciou Daniel, com a voz firme e orgulhosa. E eu sou o pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir o jazz suave tocando ao fundo, o tilintar dos talheres na sala de jantar principal, meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Alguém engasgou. Minha irmã Carmen, eu acho. O garfo da minha mãe bateu no prato dela. Mas Daniel não tinha terminado. Ele pigarreou, endireitou os ombros e olhou diretamente para mim. Sinto muito, Britney, mas nós dois sabemos que este casamento não está dando certo. Você não pode me dar o que eu preciso, o que nós precisamos, uma família. Sua voz assumiu aquele tom sensato que ele usava em reuniões de negócios. Tentei ser paciente, mas não posso esperar para sempre por algo que nunca vai acontecer. Então, a Lídia vai se mudar e ficar aqui com a gente. Minha sogra, a senhora Grant, assentiu em sinal de aprovação do seu assento ao lado dele. O Daniel tem razão, querido, disse ela, com a voz carregada daquele tom familiar de desaprovação. Você teve 5 anos. 5 espelhos e nem um aborto espontâneo para comprovar. Não podemos continuar esperando que uma mulher estéril nos dê netos. A palavra estéril me atingiu como um golpe físico. Ao redor da mesa, rostos me encaravam com uma mistura de choque, pena e curiosidade desconfortável. Alguns desviaram o olhar, outros se inclinaram para a frente, ansiosos pela minha reação. Senti a mão da minha mãe alcançar a minha por baixo da mesa. Senti a respiração de todos os nossos amigos. Senti o peso da pena e do choque me pressionando de todos os lados. Mas eu não gritei. Eu não chorei. Eu não joguei os restos do meu copo quebrado na cara presunçosa dele. Levantei-me lentamente, coloquei o guardanapo ao lado do prato intocado e peguei minha bolsa. Todos os olhares na sala acompanhavam meus movimentos enquanto eu caminhava até a porta, meus saltos batendo no chão de mármore com precisão comedida. Eu não corri. Eu não chorei. Eu não gritei, nem joguei vinho na cara dele, nem dei um tapa na sua cara de presunçoso e satisfeito. Eu simplesmente fui embora. Atrás de mim, ouvi a risada triunfante de Lídia e a voz de Daniel dizendo: bem, isso foi melhor do que o esperado. Saí daquele restaurante e entrei na fria noite de outubro, deixando para trás a vida que eu achava que conhecia e o homem que eu achava que amava. O que Daniel não sabia era que sua traição havia desencadeado uma série de eventos que o deixariam apenas com arrependimentos e o gosto amargo de sua própria arrogância. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Boa audição. Meu nome é Britney Reis Grant, mas acho que deveria dizer era. Tenho 32 anos e até aquela noite acreditava que estava vivendo um conto de fadas. Há 5 anos, casei-me com Daniel Grant, achando que tinha encontrado o meu par perfeito. Ele era tudo o que eu pensava que queria. Bem-sucedido, charmoso, de família proeminente.
Eu era um arquiteto ingênuo de 27 anos que acabará de conseguir o emprego dos meus sonhos na Santiago & Associates. Daniel era o advogado charmoso que me conquistou com jantares caros e viagens de fim de semana. Nosso casamento foi perfeito. Usei as pérolas da minha avó e um vestido que custou mais que meu carro. Daniel olhou para mim como se eu fosse a única mulher no mundo. A mãe dele até conseguiu sorrir naquele dia, embora eu devesse ter notado quão rápido ele desapareceu durante a recepção. Os 2 primeiros anos de casamento foram maravilhosos, ou pelo menos eu achei que foram. Compramos a linda casa vitoriana na rua Birwood, embora a escritura tenha sido feita apenas em meu nome, já que eu tinha o melhor histórico de crédito e a entrada maior do meu fundo fiduciário. Daniel insistiu que mantivéssemos nossas finanças separadas para fins fiscais, disse ele. Eu estava apaixonada demais para questionar. O 3º ano trouxe a pressão. A senhora Grants insistia em perguntas sobre netos em todos os jantares em família. As discussões cada vez mais urgentes de Daniel sobre começar nossa família. Minha própria empolgação em me tornar mãe, em criar o lar acolhedor e amoroso que sempre sonhei. O 4º ano trouxe os médicos, os procedimentos, as contas médicas crescentes que eu pagava para minhas próprias contas enquanto Daniel reclamava do custo, a notícia devastadora de que minhas chances de engravidar naturalmente eram pequenas, a recomendação de tratamentos caros de fertilidade que Daniel concordou relutantemente em tentar 1 ou 2 vezes. O 5º ano trouxe a distância. Daniel trabalhando até mais tarde, com o telefone vibrando o tempo todo. Sua nova secretária, Lídia, com seus sorrisos cúmplices e o jeito como ela tocava em seu braço durante as festas do escritório. O frio crescente em nossa cama, a maneira como ele se encolheu quando peguei sua mão. Eu me dediquei ao meu trabalho, projetando lindas casas para outras famílias enquanto meus próprios sonhos desmoronavam. Ganhei prêmios, fui promovido e construí uma reputação como um dos arquitetos residenciais mais requisitados da cidade. Eu disse a mim mesma que se não pudesse ter filhos, pelo menos poderia ter uma carreira que importasse. Mais tarde da noite, quando Daniel fingia dormir ao meu lado, eu olhava para o teto do nosso quarto e me perguntava se eu era o suficiente, se algum dia seria o suficiente. Eu deveria ter visto os sinais, os telefonemas misteriosos, o interesse repentino em sua aparência, a maneira como ele começou a criticar tudo em mim, minhas roupas, minha culinária, minha incapacidade de dar a ele o que ele mais queria. Maia tentou me avisar. Minha melhor amiga desde a faculdade, minha dama de honra, minha voz da razão quando eu não conseguia ouvir meus próprios pensamentos com clareza. Ela me convidava para um café e gentilmente me perguntava sobre meu casamento, sobre as noites mal dormidas de Daniel, sobre as crescentes olheiras sob meus olhos. Britney, ela disse mês passado, sabe, você pode falar comigo sobre qualquer coisa, certo? Se algo estiver errado, mas eu a interrompi. Eu o defendi. Dei desculpas. Escolhi a lealdade em vez da verdade porque não conseguia encarar a possibilidade de que minha vida perfeita fosse construída sobre mentiras. Agora, ao entrar pela porta da frente da casa que havia sido meu santuário, finalmente entendi o que Maia estava tentando me dizer. O silêncio parecia diferente agora, não pacífico, mas vazio. As fotos na lareira pareciam zombar de mim com seus sorrisos forçados e falsas promessas. Fiquei no saguão, ainda usando meu vestido de aniversário, e deixei o peso da noite cair sobre meus ombros. 5 anos de casamento, 7 meses de traição. Um momento que mudou tudo. Mas, ao subir as escadas para o que costumava ser o nosso quarto, senti algo inesperado se agitando no meu peito. Não desespero, não derrota, raiva, raiva pura e cristalina que dissipou a névoa de confusão e dor. Daniel achou que poderia me humilhar, me descartar, me substituir. Ele achou que eu iria desmoronar, implorar, lutar por migalhas da sua atenção. As semanas que antecederam aquele jantar de aniversário foram uma aula magistral de engano, embora eu estivesse cego demais para perceber isso naquele momento. Tudo começou com pequenas mudanças. Daniel passou a tomar banho 2 vezes por dia, em vez de apenas uma vez. Sua colônia deixou de ser o aroma amadeirado que eu lhe dera de Natal e passou a ter um aroma mais marcante e moderno. Ele alegou que era manutenção de imagem profissional quando mencionei isso. Seu celular, antes deixado descuidadamente em balcões e mesas de cabeceira, ficou cirurgicamente preso à sua mão. Ele o levou para o banheiro, manteve-o virado para baixo durante o jantar, e eu o peguei sorrindo para mensagens que nunca compartilhava comigo. Coisas de trabalho, ele dizia quando eu olhava para ele.
Documentos legais chatos. As madrugadas se multiplicaram. O escritório, ele alegou, estava lidando com vários casos de alto perfil que exigiam sua atenção pessoal. Ele chegava em casa depois da meia-noite cheirando a perfume e vinho, alegando que estava conversando com clientes em restaurantes caros. De qualquer forma, você não gostaria desses jantares de negócios enfadonhos, Britney. Só conversa de trabalho e política. Eu acreditei nele porque queria, porque a alternativa era dolorosa demais de considerar. Nosso relacionamento físico, já desgastado por anos de intimidade programada em torno dos meus tratamentos de fertilidade, reduziu-se a nada. Quando tentei iniciar contato, ele alegou exaustão, estresse, necessidade de manter sua energia focada nesses casos importantes. Quando as coisas se acalmavam no trabalho, ele prometia e então se afastava de mim em nossa cama king size. As visitas da senhora Grant aumentaram. Ela aparecia na nossa porta sem avisar, passando por mim sem me cumprimentar para exigir atualizações sobre o nosso progresso rumo ao nosso neto. Ela olhava para minha barriga lisa com uma decepção mal disfarçada e fazia comentários cortantes sobre mulheres que priorizam carreiras em vez de família. Daniel precisa de um filho para dar continuidade ao legado da bolsa, ela me disse certa tarde, enquanto eu lhe servia chá na sala de estar. Cada mês que passa é mais um mês perdido. Eu queria gritar que não era por escolha própria, que eu estava fazendo todo o possível, que era o filho dela quem estava se afastando. Em vez disso, sorri e ofereci mais açúcar para o chá. O jantar de aniversário foi ideia do Daniel. Ele sugeriu que comemorássemos no La Bernardine, o sofisticado restaurante francês onde tivemos nosso primeiro encontro. Ele queria convidar nossas famílias e nossos amigos mais próximos. Vamos fazer uma verdadeira comemoração. Ele disse que 5 anos merecem algo especial. Fiquei emocionada. Vi isso como um novo compromisso, um novo começo. Comprei um vestido novo, marquei um horário no cabeleireiro, passei horas escolhendo o presente perfeito, um relógio vintage que encontrei em uma venda de espólio e que me lembrou um que seu avô usava em fotos antigas. Na manhã do nosso aniversário, Daniel estava extraordinariamente carinhoso. Ele me trouxe café na cama, beijou minha testa e disse que eu estava linda no meu pijama de seda. Por um instante, vislumbrei o homem por quem me apaixonara. Esta noite será especial, prometeu ele. Tenho algo importante para compartilhar com todos. Achei que ele estava planejando anunciar nossos planos de adoção, a opção que discutimos, mas nunca nos comprometemos. Ou talvez ele finalmente tivesse concordado com os tratamentos de fertilidade mais agressivos que eu vinha pesquisando. Passei a tarde me preparando, sentindo-me esperançoso pela primeira vez em meses. Maia veio me ajudar com a maquiagem e o cabelo, conversando sobre seu novo emprego e perguntando sobre meu último projeto arquitetônico. Você parece diferente hoje, observou ela, aplicando o rímel nos meus cílios com precisão cuidadosa. Mais feliz, Daniel e eu vamos fazer algumas mudanças, eu disse a ela. Um novo começo. Ela fez uma pausa, o aplicador de rímel pairando perto do meu rosto. Brittany, posso te perguntar uma coisa? Você notou alguma coisa diferente no Daniel ultimamente? Meu estômago se contraiu, mas forcei um sorriso. Diferente como? Não sei. Simplesmente parecia que eu não conseguia definir o que era. Quando o vi no cartório semana passada, ele estava com a secretária dele e eles olharam. Maia, por favor. Interrompi. Hoje não. Hoje é dia de celebrar o nosso casamento. Ela mordeu o lábio, mas não insistiu. Terminou minha maquiagem em silêncio enquanto eu ensaiava mentalmente o gracioso discurso que faria quando Daniel anunciasse o nosso futuro. No restaurante, eu me sentia linda e confiante. O vestido serviu perfeitamente. Meu cabelo refletia perfeitamente a luz das velas, e Daniel segurou minha mão enquanto cumprimentávamos nossos convidados. Nossos pais estavam lá, minha irmã com seu marido Maia, e seu namorado, além de vários casais do nosso círculo social. A senhora Grant presidia a mesa principal como uma rainha em sua corte. Minha mãe parecia nervosa, mas esperançosa. Todos pareciam pressentir que algo significativo estava prestes a acontecer. Pedimos vinho, compartilhamos petiscos, rimos de histórias conhecidas. Daniel fez um brinde encantador sobre o compromisso matrimonial e o futuro. Senti lágrimas de gratidão brotarem em meus olhos. Então ele se levantou novamente. Na verdade,
tenho mais um anúncio a fazer. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele. Sorri para o meu marido, com o coração cheio de amor e expectativa. Foi aí que meu mundo explodiu. Lídia está grávida de 7 meses do meu filho. O resto aconteceu em câmera lenta. Lídia se levantando de uma mesa onde eu nem tinha percebido que ela estava. Sua mão embalava protetoramente sua barriga aparente. Os suspiros da nossa família e amigos. O aceno de aprovação da senhora Grant. A respiração ofegante da minha mãe. Mamãe sussurrou, meu Deus. E Daniel olhou diretamente para mim com algo que poderia ser arrependimento, mas parecia mais alívio. Não é minha culpa que Britney não possa nos dar filhos. Um homem precisa de um herdeiro. Já esperei demais. A taça de champanhe caiu. O mundo se inclinou. E algo dentro de mim, um último vestígio da mulher confiante e esperançosa que eu havia sido, morreu silenciosamente. Mas das suas cinzas, algo mais nasceu. Algo mais sólido, algo que não seria descartado ou destruído. Quando saí daquele restaurante, eu já estava planejando meu próximo passo. Dirigi para casa por ruas que pareciam diferentes agora, como se a própria geografia da minha vida tivesse mudado. Cada ponto de referência familiar, a cafeteria onde Daniel e eu tínhamos nosso ritual matinal de domingo, o parque onde falávamos sobre nossos futuros filhos, a livraria onde ele me comprava coleções de poesia, agora pareciam evidências da minha própria tolice. A casa estava escura quando entrei na nossa garagem. Nossa garagem. Ri amargamente do pronome. Era minha garagem, minha casa, minha hipoteca. O nome de Daniel não constava em nenhum dos papéis. Lá dentro, tirei os saltos e caminhei descalça por cômodos que de repente me pareceram estranhos. As fotos dos nossos momentos felizes pareciam zombar de mim de todas as superfícies. Nosso retrato de casamento acima da lareira mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Esperançosa, radiante, totalmente convencida de que conhecia o homem ao seu lado. Servi-me de uma taça de vinho, a garrafa cara que Daniel estava guardando para uma ocasião especial. Esta noite parece especial o suficiente. Meu telefone vibrava sem parar. Mensagens e mais mensagens de amigos e familiares que testemunharam a devastação. Ignorei todos, exceto o da mamãe. Estou indo aí. Não atenda a porta para mais ninguém. Ela chegou 20 minutos depois com sorvete, lenços de papel e uma garrafa de tequila. Mas quando ela viu meu rosto, parou de repente. Brittany, você parece brava. Terminei. Pareço irritada. Porque estou mesmo. Ela largou os materiais e me observou atentamente. Ótimo. A raiva é melhor que o desespero. A raiva resolve os problemas. Sentamos na minha cozinha, aquela que eu mesma reformei com armários personalizados e azulejos selecionados à mão. E contei a ela tudo o que eu tinha orgulho demais de admitir. A distância, as mentiras, o frio crescente, os tratamentos de fertilidade que paguei sozinha, a casa que comprei, a vida que construí, a carreira pela qual sacrifiquei tempo e energia enquanto Daniel se apoiava em seu nome de família. 7 meses, eu disse, com a voz firme apesar da fúria queimando no meu peito. Ela está grávida de 7 meses, Maia. Isso significa que isso começou antes da minha última rodada de tratamentos. Enquanto eu bombeava meu corpo com hormônios e esperança, ele transava com a secretária. Mamãe apertou o maxilar. O que você vai fazer? Essa era a questão, não era? O que eu ia fazer? Pensei na antiga Britney, aquela que teria esperado Daniel voltar para casa, que teria implorado por uma explicação, que teria lutado para salvar um casamento que já estava morto. Vou fazer as malas, disse baixinho. Mas primeiro, eu ia fazer outra coisa. Fui ao escritório em casa de Daniel, aquele que projetei para ele na sala de estar reformada, com prateleiras embutidas e iluminação perfeita. O computador dele ainda estava ligado. A senha estava desprotegida, porque quem suspeitaria que a doce e confiante Britney estivesse bisbilhotando? Encontrei as evidências em minutos. Trocas de e-mails com Lídia que datavam de mais de um ano. Fotos no celular dele que me embrulharam o estômago. Extratos bancários mostrando presentes caros que eu nunca recebi. Despesas de restaurante por refeições que eu nunca comi.
reservas de hotel para fins de semana em que ele alegava estar em conferências jurídicas. Fiz uma captura de tela de tudo, encaminhei para meu e-mail pessoal e copiei os arquivos para um pendrive que Mia encontrou na gaveta da mesa dele. Britney, sussurrou Mia, observando-me trabalhar com precisão mecânica. Você está bem? Estou perfeita, eu disse, e falei sério. Pela primeira vez em meses, me senti lúcida e no controle. A seguir, veio a preparação das malas. Nem tudo que pudesse denunciá-lo. Apenas itens essenciais, roupas, documentos pessoais, fotos de família, as joias que pertenceram à minha avó. Eu me movia pelo nosso quarto como um cirurgião, eficiente e sem emoção. Na gaveta da cômoda, sob uma pilha de camisas de golfe, encontrei mais evidências. Um recibo de joia de um colar que eu nunca tinha visto. Bilhetes de amor escritos com a letra cursiva de Lídia. Um teste de gravidez positivo com uma data que confirmou minhas piores suspeitas. Fotografei tudo. Maia me ajudou a colocar tudo no carro. Para onde você vai? Minhas irmãs por hoje. Amanhã tenho trabalho para fazer. Ficamos parados na entrada da garagem, olhando para a casa que tinha sido o lar dos meus sonhos. Pensei que fosse chorar, mas meus olhos continuaram secos. Ele não tem ideia do que está por vir. Tem? Perguntou Maia. Sorri e senti como se estivesse vestindo uma armadura. Nenhuma. Saí às 2 horas da manhã, deixando para trás 5 anos de casamento e levando comigo algo muito mais valioso, a verdade. Daniel voltou para casa por volta das 4 horas da manhã, provavelmente esperando me encontrar encolhida na cama, pronta para ouvir qualquer explicação que ele tivesse preparado. Em vez disso, ele encontrou uma casa vazia e uma vida que estava prestes a se tornar muito mais complicada. Mas eu já estava 3 passos à frente. Acordei no quarto de hóspedes da minha irmã Carmen me sentindo mais descansada do que há meses. A luz da manhã entrando por cortinas desconhecidas deveria ter sido desorientadora, mas, em vez disso, me deu a sensação de liberdade. Carmen bateu suavemente na porta, com o café e a preocupação estampados no rosto. Como você está? Melhor do que eu esperava, eu disse, aceitando a caneca com gratidão. Preciso do seu computador emprestado esta manhã. Tenho uma pesquisa para fazer, Britney. Você não precisa descobrir tudo hoje. Tire um tempo para processar. Estou processando há meses sem perceber, interrompi. Agora é hora de agir. Meu telefone mostrava 37 chamadas perdidas do Daniel. Apaguei todas sem ouvir nenhuma mensagem de voz. Às 8 horas da manhã, eu estava vestido com meu melhor terno e sentado à mesa de jantar de Carmen com meu laptop, um bloco de notas e o pendrive contendo toda a infidelidade digital de Daniel. Primeiro, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Depois, liguei para Margaret Winters, a advogada de divórcio mais implacável da cidade. Sua reputação a precedia. Ela havia derrubado 3 senadores estaduais e um juiz federal em casos de divórcio de alto perfil. Se você queria seus bens protegidos e sua dignidade intacta, Margaret era a mulher ideal. Senhora Grant, sua voz nítida veio ao telefone. Ouvi sobre ontem à noite. A cidade inteira está falando sobre isso. Minhas bochechas queimaram, mas mantive a voz calma. Então você sabe por que estou ligando. Posso te ver hoje à tarde. Traga tudo o que tiver. Em seguida, liguei para meu consultor financeiro. Daniel talvez pensasse que nossas contas separadas o protegeriam, mas eu fui o principal ganha-pão da família nos últimos 3 anos, enquanto seu escritório de advocacia enfrentava dificuldades. Todo o bem compartilhado que acumulamos foi comprado com meu dinheiro, meu crédito, minha garantia. Sandra, preciso de uma auditoria completa de todas as minhas contas e ativos. Algo aconteceu e preciso saber exatamente como estou financeiramente. Britney, está tudo bem? Vai ficar. Ao meio-dia, eu já tinha uma ideia completa. A casa era minha, com a escritura em meu nome, apenas as parcelas da hipoteca da minha conta e a entrada do meu fundo fiduciário. Nossa conta poupança conjunta continha principalmente minhas contribuições. A propriedade de férias nas montanhas havia sido comprada inteiramente com o bônus do meu escritório de arquitetura do ano passado. Daniel vivia um estilo de vida rico às minhas custas, enquanto construía uma vida secreta com sua secretária grávida.
A ironia era quase engraçada. Às 14 horas, sentei-me em frente a Margaret Winters em seu intimidador escritório no centro da cidade. Ela era exatamente o que eu esperava. Cabelos grisalhos, olhar aguçado, vestindo um terno elegante que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Deixe-me ver com o que estamos trabalhando, disse ela. Entreguei o pendrive, impressões de registros financeiros e uma cronologia que eu havia construído do caso de Daniel. Margaret revisou tudo com a intensidade concentrada de um promotor construindo um caso. Interessante, murmurou ela após 20 minutos. Seu marido cometeu vários erros significativos, como, para começar, ele tem usado fundos conjugais, fundos que você contribuiu para financiar o caso dele, hotéis, presentes, jantares, isso é dissipação de bens e os tribunais não veem isso com bons olhos. Ela clicou em mais arquivos. Ele também tem se comunicado sobre a gravidez durante o horário de trabalho, usando equipamentos da empresa. Se o escritório de advocacia dele tem alguma cláusula ética no contrato de sociedade. O sorriso que cruzou seu rosto era predatório. Senhora Grant, acho que podemos chegar a um acordo que será muito satisfatório para você. Passamos 2 horas elaborando uma estratégia. Margaret entraria com o pedido de divórcio imediatamente, alegando adultério e apresentando provas. Exigimos a restituição integral dos bens dissipados, pensão alimentícia com base no estilo de vida que eu vinha mantendo e uma separação completa que me deixou com tudo que eu havia trazido para o casamento. E quanto à herança dele? O dinheiro da família, perguntei. Nunca se misturou com bens conjugais, segundo esses registros. Ele manteve isso separado. Provavelmente por influência da mãe. Mas isso joga a nosso favor? Ele também não tem direito aos seus bens. Enquanto eu me preparava para sair, Margaret perguntou: tem certeza de que quer agir tão rápido? Algumas pessoas preferem tentar a mediação primeiro e resolver as coisas amigavelmente. Pensei na cara de satisfação do Daniel ao anunciar a gravidez da secretária. Pensei na mãe dele me chamando de estéril. Pensei em todas aquelas noites em que fiquei acordada me perguntando o que havia de errado comigo enquanto ele criava uma família com outra. Não, eu disse com firmeza. Sem mediação. Quero que ele receba os documentos antes que perceba o que está acontecendo. Ele será atendido amanhã de manhã em seu escritório. Muito público, muito profissional. Seus colegas certamente notarão. Perfeito. Fui para a casa da Carmen me sentindo mais leve do que me sentia há anos. Meu telefone continuou vibrando com as ligações cada vez mais frenéticas de Daniel, mas pedi para Mia filtrá-las. Ele quer explicar tudo, relatou Maya com desgosto audível. Ele diz que é tudo mal entendido, que ele te ama. Que você precisa voltar para casa para resolver isso. O que você disse a ele? Que entraria em contato por meio do seu advogado. Naquela noite, tomei uma taça de vinho e tomei um longo banho enquanto planejava a próxima fase. Daniel achou que tinha me dado um checkmate com sua humilhação pública. Ele não tinha ideia de que tinha me dado todas as armas que eu precisava para destruí-lo. Pela manhã, sua vida confortável começava a ruir, e eu estava lá para ver cada fio se soltar. O oficial de justiça encontrou Daniel às 9h15 no saguão do Santiago. Gatos e associados cercados por colegas tomando seu café da manhã. Eu sei porque o investigador da Margaret me enviou uma foto. O rosto do Daniel naquele momento era tudo o que eu esperava. Choque, confusão e horror crescente quando ele percebeu o que estava segurando. Petição de divórcio, causa de adultério, com provas anexadas. Às 10 horas, seus telefonemas desesperados se transformaram em visitas. Ele apareceu na casa da Carmen, batendo na porta e gritando meu nome. A Carmen chamou a polícia enquanto eu observava da janela do andar de cima os policiais explicando que eu não era obrigada a falar com ele. Britney, gritou ele enquanto o escoltavam de volta ao carro. Isso é loucura. Eu estava pensando que poderíamos fazer isso amigavelmente. Lídia não poderia se mudar e todos nós viveríamos felizes. Podemos resolver isso. Pense no que você está jogando fora. O que eu estava jogando fora, a audácia era de tirar o fôlego. Margaret ligou às 11 horas com uma notícia deliciosa. O escritório de advocacia dele acabou de me contatar. Aparentemente, o drama pessoal do seu marido está prejudicando a reputação profissional deles.
Estão sugerindo que ele talvez devesse considerar uma licença. Não fiquei surpreso. Santiago, Kettis e Associados construíram sua reputação com base em valores familiares e integridade moral. Ter um parceiro exposto publicamente por trair sua esposa com uma secretária grávida não era exatamente uma boa ideia. Tem mais, continuou Margarete. Pedi ao nosso investigador que investigasse as finanças dele. Seu marido tem tido muito menos sucesso na prática do que ele a fez acreditar. O valor que ele arrecadou com a parceria no ano passado foi menos da metade do que ele alegou. As mentiras não paravam de chegar. À tarde, a repercussão nas redes sociais já havia começado. Alguém no restaurante tuitou ao vivo o drama do jantar de aniversário. O vídeo estava granulado e o áudio ruim, mas era possível ver claramente o anúncio de Daniel e minha saída digna. Os comentários foram extremamente positivos. Comportamento de rainha. Ela lidou com isso com tanta elegância. Aquele homem é um lixo, mas ela é uma guerreira. Maia me encaminhou às melhores enquanto eu trabalhava no meu próximo passo. Liguei para meu chefe, Richard Santiago, da Santiago & Associates. Eu vim evitando ligações de trabalho, mas Richard merecia uma explicação minha diretamente. Britney, fiquei sabendo do que aconteceu. Leve o tempo que precisar. Na verdade, Richard, eu esperava poder ir amanhã. Tenho uma proposta de projeto que gostaria de discutir. Havia surpresa em sua voz. Tem certeza de que está pronto? Mais pronto do que estive em anos. Naquela noite, dirigi até a casa pela primeira vez desde o aniversário. O carro do Daniel estava na garagem e as luzes estavam acesas o tempo todo. Fiquei sentado no meu carro por um momento, reunindo forças, e então caminhei até a porta da frente. Ele abriu antes que eu pudesse bater, com uma expressão abatida e desesperada. Seu terno caro estava amassado, o cabelo desgrenhado e os olhos avermelhados. Britney, graças a Deus. Precisamos. Isso tudo está tomando proporções absurdas. Passei por ele e entrei no saguão, notando como a casa parecia diferente agora. O que antes era um santuário agora parecia um museu de sonhos mortos. Você tem razão, eu disse calmamente. Precisamos conversar. Mas primeiro, preciso de algumas coisas. Ele me seguiu escada acima, falando rapidamente. O bebê não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Eu nunca quis deixar isso transparecer daquele jeito. Eu ia te contar em particular. Foi por pura emoção. Quando perguntei, tirando roupas do nosso armário compartilhado, depois que ela deu à luz, depois que você se casou com ela, quando exatamente você planejava mencionar sua família secreta? Britney, por favor, você precisa entender. Virei-me para encará-lo, e o que quer que ele tenha visto na minha expressão o fez recuar. Eu entendo perfeitamente, Daniel. Você decidiu que eu não era o suficiente. Você decidiu que não valia a pena lutar pelo nosso casamento. Você decidiu me humilhar na frente de todos que conhecemos em vez de ter uma conversa honesta. Não foi assim. Como foi? Me explica. Explique como você justificou mentir para mim por 7 meses. Explique como você justificou gastar meu dinheiro no seu caso. Explique como você justificou deixar que eu me culpasse pelos nossos problemas enquanto você estava criando um filho com outra pessoa. Você não teve resposta para isso. Continuei fazendo as malas enquanto ele ficava ali observando. Quando terminei, virei-me para encará-lo mais uma vez. Volto para buscar o resto das minhas coisas neste fim de semana. Imagino que você já tenha se mudado até lá. Mudou-se. Britney, esta casa também é minha. Na verdade, não é, confira a escritura. Verifique a hipoteca. Veja quem está fazendo os pagamentos há 5 anos. A cor desapareceu do seu rosto. Você não pode estar falando sério. Podemos chegar a um acordo. Estamos negociando um acordo com nossos advogados. Vejo você no tribunal, Daniel. Saí daquela casa sem olhar para trás. Mais tarde naquela noite, Margarete ligou com mais notícias. O advogado dele quer discutir os termos do acordo. Aparentemente, Daniel está ansioso para resolver isso discretamente. Que ansiosos! Ansiosos o suficiente para assumir a responsabilidade pelos bens dissipados.
Ansiosos o suficiente para renunciar a qualquer reivindicação sobre a casa. Ansiosos o suficiente para concordar com um acordo de pensão alimentícia bastante razoável, sorri na escuridão do quarto de hóspedes de Carmen. E o emprego dele? Engraçado você perguntar. A empresa dele o colocou oficialmente em licença administrativa esta tarde. Algo sobre manter padrões profissionais durante dificuldades pessoais. A vida cuidadosamente construída de Daniel estava desmoronando exatamente como eu esperava. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda faltava uma peça de xadrez para mover. 3 semanas depois, entrei no escritório da Santiago & Associates me sentindo uma pessoa diferente. A mulher assustada e questionadora que havia saído para seu jantar de aniversário havia sumido, substituída por alguém que sabia exatamente o que ela queria e como conseguir. Richard Santiago me recebeu em seu escritório com genuíno carinho e preocupação. Trabalhamos juntos por 5 anos, e ele me viu crescer de um promissor arquiteto júnior para um dos designers de maior sucesso. Brittany, você parece. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Você parece forte. Sinto-me forte. Richard, tenho uma proposta para você. Abri o portfólio no qual vinha trabalhando há 3 semanas. Projetos arquitetônicos, projeções de negócios, análises de mercado, tudo o que eu precisava para apresentar a ideia que vinha se formando desde aquela primeira noite no Carmans. Quero abrir meu próprio escritório especializado em arquitetura residencial para mulheres solteiras e famílias, mulheres divorciadas, viúvas, mães solteiras, mulheres que estão construindo novas vidas e precisam de lares que reflitam sua independência e força. Richard estudou os documentos com interesse crescente. Este é um trabalho impressionante, Brittany. Mas abrir seu próprio escritório é uma tarefa gigantesca. Só os requisitos de capital. Eu tenho o capital e tenho algo mais. Um parceiro que traz habilidades complementares e uma visão compartilhada. Mandei uma mensagem para Maya, que estava esperando no saguão. Ela se juntou a nós no escritório de Richard, com seu próprio portfólio na mão. Maya Rovan, designer de interiores. Ela se apresentou. Brittany e eu queremos criar algo revolucionário. Design arquitetônico e planejamento de interiores que capacitam as mulheres a criar espaços que realmente pertencem a elas. Passamos 2 horas apresentando nossa visão, casas projetadas com base na realidade da vida das mulheres, em vez de suposições ultrapassadas sobre famílias nucleares. Espaços flexíveis que podiam se adaptar às mudanças das circunstâncias. Design bonito e funcional que não exigia a aprovação ou a presença de um homem para se sentir completo. Já temos nossas 3 primeiras clientes. Contei para o Richard. Mulheres que souberam da minha situação e entraram em contato diretamente. Eles querem o que estamos oferecendo. Richard recostou-se na cadeira. Considerando que esta empresa tem sido muito boa para você, Brittany, eu odiaria perdê-la para a concorrência. É por isso que estou aqui. Não quero competir com Santiago e Associados. Quero ser seu parceiro. Indique clientes que se encaixem na nossa especialidade. Colabore em projetos que se beneficiem de ambas as abordagens. Um relacionamento mutuamente benéfico. No final da reunião, tínhamos um acordo e um cronograma para minha transição para a independência. Ao sair daquele escritório, senti as últimas peças da minha nova vida se encaixando. Naquela tarde, notícias ainda melhores chegaram. Margaret ligou com atualizações da equipe jurídica cada vez mais frenética de Daniel. Ele concordou com todos os nossos termos, ela relatou com satisfação. Ele nos deu tudo o que tínhamos, incluindo a restituição integral dos bens dissipados, um generoso pacote de pensão alimentícia por 2 anos e uma ruptura total na divisão de todos os bens. Ele também concordou em pagar seus honorários advocatícios. Qual é o problema? Sem problema. Ele está desesperado para finalizar isso antes que sua família descubra quanto dinheiro ele gastou no caso. Aparentemente, sua mãe controla a maior parte do fundo da família e não está nada feliz com os acontecimentos recentes. A ironia era deliciosa. A senhora Grant, que tanto se preocupava com a minha capacidade de gerar netos, agora estava lidando com um neto nascido de adultério e um filho que destruiu seu casamento e sua carreira no processo. Tem mais uma coisa, acrescentou Margaret. Lydia, a secretária, aparentemente vinha pressionando Daniel sobre casamento.
Agora que você saiu de cena, ela espera que ele cumpra todas as promessas que fez. O problema é que ele não consegue sustentar esposa e filho com sua renda reduzida. O castelo de cartas estava desmoronando lindamente. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Fiquei com a casa, recebi um acordo substancial e saí do meu casamento com mais segurança financeira do que quando entrei. Daniel, por sua vez, havia sido demitido de seu escritório de advocacia devido a uma reestruturação. Ele foi morar com Lídia, que descobriu que estar grávida e solteira de um advogado desempregado não era bem o conto de fadas que imaginara. Ouvi de amigos em comum que a senhora Grant havia cortado o acesso de Daniel ao dinheiro da família até que ele resolvesse seus desastres pessoais. A mulher que me chamou de estéril agora se recusava a reconhecer que seu próprio neto nasceu de adultério. Maia e eu lançamos oficialmente nossa empresa, Renovate and Reclaim, Arquitectura e Fornil Beginings. 6 meses após aquele jantar de aniversário, nossa lista de clientes cresceu por meio do boca a boca e das mídias sociais. Mulheres que estavam reconstruindo suas vidas queriam espaços projetados por alguém que entendesse essa jornada. 1 ano depois, eu estava na sala de estar da casa que finalmente era completamente minha. Maia estava me ajudando a pendurar obras de arte que eu mesma escolhi, sem consultar o gosto ou a aprovação de ninguém. Você já pensou nele? Perguntou Maia enquanto colocávamos uma pintura abstrata acima da lareira. Pensei na pergunta. Será que eu pensava no Daniel? No homem que prometeu me amar apesar de tudo e depois me abandonou quando eu não pude dar o que ele queria? Penso na lição. Eu disse finalmente. Penso em como estou mais forte agora. Penso em todas as mulheres que estamos ajudando a criar espaços onde elas se sentem poderosas e livres. Penso em como minha vida é melhor agora do que quando eu tentava ser alguém que não era. Mamãe sorriu, compreensiva. Sem arrependimentos. Olhei ao redor para a casa que eu havia criado, verdadeiramente criada, não apenas decorada ou mantida, mas projetada do zero para refletir quem eu estava me tornando, e não quem eu havia sido instruído a ser. Só um arrependimento, eu disse. Gostaria de ter tido a coragem de deixá-lo antes que ele me deixasse. Mas mesmo isso não era bem verdade. Porque se eu o tivesse deixado primeiro, talvez nunca tivesse descoberto quão forte eu poderia ser quando parasse de tentar consertar algo que já estava quebrado. 6 meses depois, encontrei Daniel em uma cafeteria no centro da cidade. Ele parecia mais velho, cansado, vestindo um terno que já tinha visto dias melhores. Ele estava sozinho, checando o telefone com a atenção desesperada de alguém esperando por boas notícias que não veriam. Ele me viu e imediatamente se levantou, quase derrubando a cadeira na pressa. Brittany, você está incrível. Eu estava usando um vestido que eu mesma desenhei, algo que comecei a fazer como uma válvula de escape criativa, e me senti incrível. Meu negócio estava prosperando. Minha casa era um santuário, e eu acordava todas as manhãs animado com o dia que tinha pela frente. Obrigada, eu disse simplesmente. Eu estava pensando em te ligar. Sei que cometi erros. Daniel, por favor, não. Mantive a voz suave, mas firme. Estamos em lugares diferentes agora. Ele olhou ao redor da cafeteria como se estivesse procurando as palavras certas. Lídia e eu, é complicado. O bebê é lindo, mas ele parou de falar e olhou para mim com algo que poderia ser saudade. Acho que agora entendo que joguei fora. Por um instante, senti um lampejo da antiga compaixão que um dia senti por aquele homem, mas ela passou rapidamente, substituída por algo mais puro e forte. Você não jogou nada fora, Daniel. Você fez uma escolha. E eu também. Brittany, eu sei que te machuquei, mas se há alguma chance, não há. As palavras saíram sem hesitação ou crueldade, apenas a pura verdade. Eu não sou mais a mulher que te aceitaria de volta. Aquela mulher morreu na noite em que você anunciou que sua secretária estava grávida no nosso jantar de aniversário. O rosto dele se contraiu levemente. Então é isso. 5 anos de casamento não significam nada. Significam tudo, eu disse baixinho. Eles me ensinaram exatamente o que eu não quero na minha vida. Virei-me para ir embora, mas parei. Daniel, espero que você descubra como ser feliz, mas você não encontrará felicidade tentando recriar o que tivemos. Acabou. Afastar-me dele foi como fechar o último capítulo de um livro que eu já tinha terminado de ler.
2 anos depois daquele jantar de aniversário, organizei minha própria comemoração. Não um aniversário de casamento, mas algo melhor. O segundo aniversário da Renovat Reclaim, o negócio que Maia e eu construímos do zero e nos tornamos um dos escritórios de arquitetura mais requisitados da cidade. A festa foi realizada no meu quintal, o mesmo quintal onde eu sonhava em fazer festas de aniversário infantis, agora transformado em um espaço elegante e divertido que refletia a minha vida real, e não a minha vida imaginária. 50 pessoas vieram comemorar. Clientes cujas casas projetamos, colegas do setor, amigos que me apoiaram nos piores e melhores momentos da minha vida. Carmen estava lá com a família. Meus pais radiantes de orgulho pelo que a filha havia conquistado. Maia se levantou para fazer um brinde, sua taça de vinho refletindo a luz das luzes que penduramos entre os carvalhos. 2 anos atrás, Britney veio até mim com uma ideia que nasceu da dor, mas foi construída com força. Ela queria criar espaços onde as mulheres pudessem ser elas mesmas, onde a independência não fosse apenas tolerada, mas celebrada. A multidão ouviu atentamente enquanto Maia continuava. Hoje, projetamos casas para 47 mulheres que estão começando novos capítulos, mães divorciadas que criam refúgios seguros para seus filhos, viúvas que constroem espaços para novas aventuras, jovens profissionais que compram suas primeiras casas sem a aprovação de ninguém além delas mesmas. Ela ergueu o copo em minha direção para Britney, que mostrou a todos nós que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver tão bem que seu passado se torna irrelevante. Os aplausos foram calorosos e genuínos. À medida que as conversas recomeçavam ao meu redor, senti uma profunda satisfação que não tinha nada a ver com provar nada a ninguém, mas sim com me tornar quem eu deveria ser. Mais tarde naquela noite, depois que o último hóspede foi para casa, sentei-me na minha sala de estar reformada com uma xícara de chá e dei uma olhada no portfólio dos nossos projetos concluídos. Cada casa contava uma história de transformação, de mulheres que decidiram arquitetar sua própria felicidade. Lá estava minha própria casa, a vitoriana que comprei com Daniel, mas transformada em algo inteiramente meu. Cômodo por cômodo, eu o redesenhei para refletir não a mulher que eu tentava ser, mas a mulher que eu descobri que era. A cozinha, onde eu costumava preparar refeições elaboradas, na esperança de impressionar o marido que mal notava, agora era um espaço iluminado e eficiente, onde eu recebia amigos e experimentava novas receitas para meu próprio prazer. O quarto, onde eu ficava acordado me perguntando o que havia de errado comigo, agora era um santuário decorado com minhas cores favoritas, cheio de livros que eu queria ler e obras de arte que falavam à minha alma. O escritório onde Daniel conduziu seu caso secreto agora era meu estúdio de design, onde criei lindos espaços para outras mulheres que buscavam a independência. 3 anos depois do jantar de aniversário, recebi um telefonema que me surpreendeu. Era a senhora Grant. Britney, querida, espero que não se importe que eu ligue. Eu me importei muito, mas a curiosidade me manteve na linha. O que posso fazer por você, senhora Grant? Eu queria me desculpar. A voz dela estava mais grave do que eu me lembrava, menos imperiosa pelo que eu disse naquela noite, bem, por não ter visto o que meu filho estava fazendo com você. Fiquei sentado em silêncio, atordoado. A senhora Grant se desculpando era algo que eu nunca imaginei ser possível. Criei Daniel acreditando que ele tinha direito a tudo o que quisesse. Ela continuou, eu achava que se ele pudesse ter um filho, um legado, todo o resto se resolveria. Eu estava errado. O que te fez mudar de ideia? Fiquei muito tempo parado observando-o nos últimos anos. Ele não está feliz. Britney, ele achou que Lydia lhe daria o que ele queria, mas ele está infeliz. O bebê é lindo, mas Daniel é amargo, raivoso, sempre reclamando que nada é como ele esperava. Percebi que sentia algo inesperado. Não satisfação, mas pena de todos eles. Ele pergunta por você às vezes, disse a senhora Grant baixinho. Será que você alguma vez pensa nele? Desejo-lhe tudo de bom, eu disse e quis dizer isso. Mas essa parte da minha vida acabou. Você sempre foi boa demais para ele, ela disse de repente. Eu vejo isso agora. Você estava construindo algo real enquanto ele estava apenas tomando. Desculpe a demora para entender. Depois que desligamos, fiquei pensando naquela conversa por um bom tempo. Houve um encerramento, mas, mais do que isso, houve a confirmação de que partir tinha sido a escolha certa. Não apenas para minha felicidade, mas para o meu crescimento.
5 anos depois daquele jantar de aniversário que mudou tudo, eu estava na galeria principal do Contemporary Art Center na abertura de uma exposição chamada Espaços de Transformação, Arquitetura como Empoderamento. A exposição apresentou fotografias e modelos de casas que Maia e eu projetamos, acompanhados de histórias das mulheres que moraram nelas. Foi uma celebração da inovação arquitetônica e da reinvenção pessoal. Usei um vestido azul meia-noite que eu mesma criei e joias que comprei para comemorar o 5º aniversário da nossa empresa. Meu cabelo estava mais curto agora, penteado de uma forma que me dava confiança, em vez de uma beleza convencional. Eu parecia com o que havia me tornado, uma empresária de sucesso que só prestava contas a si mesma. A galeria estava lotada de admiradores, clientes, colegas arquitetos e jornalistas. Maia e eu fomos apresentados em várias revistas de design, e nosso trabalho estava sendo estudado em escolas de arquitetura como um exemplo de como o design poderia servir à transformação social. Enquanto eu caminhava pela multidão, aceitando parabéns e discutindo nossos projetos, avistei uma figura conhecida perto do fundo da galeria. Daniel ficou sozinho, estudando uma fotografia da casa que um dia compartilhamos, agora completamente transformada em algo que não tinha nenhuma semelhança com o espaço que ocupamos juntos. Ele parecia mais velho, carregando um peso que não tinha antes. Seu terno era decente, mas não caro. Parecia um homem que havia se acomodado a uma vida boa, mas não gratificante. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. Ele levantou a mão num aceno hesitante e eu assenti educadamente antes de voltar à minha conversa. Mais tarde, quase no fim da noite, ele se aproximou de mim perto da entrada. Brittany, ele parecia nervoso, inseguro. Parabéns por tudo isso. É realmente impressionante. Obrigado. Ficamos em um silêncio desconfortável por um momento. Então ele disse: queria que você soubesse que eu entendo agora. O que eu fiz com você, o que eu joguei fora. Eu vejo claramente agora. Olhei para o homem que um dia fora meu marido, que um dia fora o centro do meu mundo, e não senti nada além de uma simpatia distante. Fico feliz que você tenha ganhado essa perspectiva, Daniel. Espero que isso te ajude a melhorar no seu relacionamento atual, Lídia. E eu? Ele balançou a cabeça. Não é o que eu esperava. Ele não é. Bem, ela não é você. Não, ela não é. E eu não sou quem eu era quando nos casamos. As pessoas mudam, Daniel. Às vezes, elas se transformam em quem sempre deveriam ser. Ele olhou para a galeria, para as evidências de tudo que eu havia construído desde que o deixei. Você está feliz? Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Estou realizada. Estou fazendo um trabalho que importa para mim, com pessoas com quem me importo, em uma vida que criei para mim. Sim, estou feliz. Cometi o maior erro da minha vida, disse-lhe baixinho. Perder você. Pensei em suas palavras, sem sentir nenhum triunfo ou vingança, apenas uma espécie de finalidade pacífica. Daniel, você não me perdeu. Você escolheu outra coisa em vez de mim. E essa escolha nos levou aonde precisávamos estar. Eu não poderia ter me tornado essa pessoa, gesticulei para a galeria, se tivesse permanecido naquele casamento. Então, de certa forma, eu deveria agradecer. Ele pareceu arrasado. Brittany, espero que você encontre paz, eu disse gentilmente. Paz verdadeira, não apenas arrependimento por escolhas que você não pode desfazer. Mas você não a encontrará olhando para trás. Maia apareceu ao meu lado, tendo encerrado sua conversa com um cliente em potencial. Pronta para comemorar de verdade? Perguntou ela, e então notou Daniel. Olá, Daniel. Por quê? Ele assentiu rigidamente. Vocês dois fizeram algo extraordinário aqui. Sim, temos, disse Maia simplesmente. Brittany, o carro estará pronto quando você estiver. Voltei-me para Daniel uma última vez. Cuide-se e cuide da sua família. Aquele garotinho merece a melhor versão de você. Brittany, espere. Mas eu já estava indo embora, com Maia ao meu lado, em direção ao futuro que eu havia construído com minhas próprias mãos. No carro, Maia perguntou: como você se sente ao vê-lo novamente? Pensei nisso enquanto dirigíamos em meio às luzes da cidade, passando pelos edifícios que ajudei a projetar, em direção à casa que criei para mim.
Livre, eu disse finalmente. Sinto-me completamente livre. E eu estava livre da mulher que um dia implorou a um homem desinteressado que a amasse. Livre da necessidade desesperada de ser escolhida por alguém que não valorizava o que ele tinha. Livre da vida pequena e assustadora que eu vivia antes de aprender que meu valor não era determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Naquela noite, fiquei no meu escritório em casa olhando para a parede onde eu havia pendurado fotos da exposição. Cada imagem representava não apenas um belo espaço, mas uma mulher que decidiu parar de esperar por permissão para viver sua vida em seus próprios termos. Peguei meu telefone e rolei pelas mensagens de clientes, amigos, colegas e mulheres que eu nunca tinha conhecido e que se inspiraram em nosso trabalho. Cada mensagem era um lembrete de que minha dor não havia sido em vão. Ela havia sido transformada em algo que ajudou outros a transformarem suas próprias vidas. A mulher que saiu daquele jantar de aniversário 5 anos atrás estava quebrada, mas não derrotada. Ela pegou essa fragilidade e a transformou em força, sabedoria e propósito. E a mulher que eu me tornei, bem-sucedida, independente, genuinamente feliz, era alguém que aquela esposa de coração partido jamais poderia imaginar que se tornaria. Às vezes, a maior vingança não é ferir a pessoa que te feriu. Às vezes, é se tornar tão magnificamente você mesmo que a opinião dela se torna irrelevante. Quando apaguei as luzes e subi as escadas para o meu tranquilo quarto na minha linda casa, na minha vida cuidadosamente construída, percebi que Daniel tinha me dado algo valioso, afinal. Embora não fosse o que ele pretendia, ele me deu o presente da minha própria força, e esse foi um presente que eu guardaria para o resto da minha vida.